Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados, tudo bem? Queridos, olha, é uma alegria enorme estar junto com vocês mais uma vez, e hoje é uma alegria extra, né? Porque vamos estar recebendo uma pessoa muito especial no Evangelho Mundial, né? Para mim, de uma maneira, é muito especial, porque ele tem um significado no Evangelho, assim, na minha vida, excepcional, né? Eu tenho um testemunho para poder falar do nosso grande amigo, Ariovaldo Ramos, e já acabei de bater um papo com ele agora, a gente estava conversando, e eu externei também a minha alegria e a honra de estar recebendo ele no Projeto Pão Vivo, né? Ele conhece as atividades do projeto, admira muito, né, aquilo que as pessoas têm feito através do projeto, que vocês têm feito, do apoio que o projeto tem recebido. E assim, eu tenho uma história muito particular com o mestre Ariovaldo, né? E eu vou aguardar ele entrar aí, estou aguardando, enquanto isso o pessoal está chegando, né? Eu vou aguardá-lo, ele vai sinalizar daqui a pouquinho, e eu vou falar para ele o porquê que ele é tão especial, não só para mim, né? Mas para as pessoas do projeto, as pessoas que são envolvidas no projeto, né? O pastor Ariovaldo é uma pessoa que ele prega atos de justiça e é uma referência mundial, né? Eu costumo dizer, é um casca grossa, né? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco e tenho uma honra realmente de recebê-lo. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de fazer média com as pessoas, né? De honrar pessoas. Porque eu acho que honra tem que dar honra a quem tem honra. Porque nós que vivemos esse ministério missionário, né, esse trabalho missionário, nós pregamos o evangelho da verdade e o evangelho da justiça. E o evangelho da verdade e da justiça, às vezes, acaba não atendendo todas as pessoas, né? De uma certa forma, as pessoas elas acabam sendo machucadas, né, ou feridas. Porque são a mensagem do Senhor, eu falo sempre que ela é uma espada de dois gumes, né? A palavra de Deus, ela, da mesma maneira que ela consola, que ela conforta, que ela confronta, ela também consola, né? Então, assim, é uma honra enorme. Vocês que estão entrando aí, já estou vendo algumas pessoas participando aí, o pastor Alexandre já chegou, né? Giane, Vanilza também já chegou. O Tiago também já está por aqui junto conosco. E eu tenho certeza que vai ser uma noite de muita aprendizagem, sabe? De muita reflexão. O nosso querido pastor daqui a pouquinho vai estar entrando aqui, né? E vai ser uma bênção. O povo do Projeto Pão Vivo está numa expectativa muito grande. Nos alimentamos muito das mensagens que o pastor Ariovaldo, ele nos traz. E eu estava falando para ele, olha, somos os seus discípulos, né? Porque acreditamos nesse mesmo evangelho e vivemos, né, as mesmas dificuldades, no sentido de nem todas as pessoas apoiarem, né, os atos de justiça que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, temos o compromisso de desenvolver. Isso, de uma certa forma, acabou ficando à parte, sabe? As pessoas elas deixaram um pouco à parte. Não sei se foi uma questão de organização, de denominacional, mas uma opinião própria minha, eu acho que desconfigurou um pouco o Evangelho de Cristo no decorrer do tempo por conta da falta da prática de amor, né? Nós nos especializamos, né, em falar da Bíblia, faz curso teológico, né, tem congresso, né, a igreja de quatro paredes, ela arruma muitas ferramentas para a gente poder entender da palavra de Deus, entender a Bíblia, mas pouca prática, né? Portanto, vivemos em um país onde que somos 143 milhões de evangélicos e o nosso país é o caos que está instalado, né? Somos o quarto, né, país com a maior população carcerária do mundo. Em cada 45 minutos uma pessoa se mata, né? Somos o terceiro no mundo em que jovens de 16 a 26 anos, eles se matam também, jovens que perderam o valor da vida. A coisa mais comum que a gente vê hoje são jovens com depressão, jovens tristes, sofridos,
porque de uma certa forma a gente não conseguiu absolver aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos passou, ou então não estamos sabendo transmitir isso para outras pessoas, né? Eu estou aguardando o nosso querido Ariovaldo aí, ele provavelmente qualquer hora ele vai estar acenando aqui para poder estar participando, e aí eu vou estar fazendo algumas perguntas, né? E ele vai estar respondendo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. É uma honra enorme estar junto com vocês, cada um de vocês. É uma alegria, né? Daqui a pouquinho outras pessoas vão estar participando também. A gente vai deixar por enquanto, né, as mensagens chegando, dependendo do número de pessoas que vão entrando e perguntas que vão estar fazendo. De repente a gente vai ser necessário fazer um bloqueio de mensagem para poder não desviar a linha de raciocínio, porque hoje a gente vai estar falando sobre se o analfabetismo bíblico ele tem causado escravidão no país, né? Na minha opinião, o evangelho de prática de amor, ele de uma certa forma tem sido um pouco escondido, sabe? Ele não tem tido a mesma ênfase, né? Eu costumo dizer que às vezes eu faço pergunta para pessoas, até liderança mesmo. Eu não sei se você que está vendo essa live agora, você é um líder, né? E se eu perguntar assim, né? O que eu falo que os valores foram corrompidos, se eu perguntar a você assim, o que fala em Malaquias 3:10? Aí automaticamente você, poxa, fala sobre o dízimo, né? As pessoas sabem disso, né? O cumprimento da lei do dízimo, né? O devolver o dízimo. E quando eu pergunto assim, olha, e o que está escrito em Mateus 27? A pessoa não lembra, normalmente não lembra. De repente você está me ouvindo agora, pode fazer essa reflexão com você mesmo. Poxa, eu não lembro o que está escrito em Mateus 27. E se a pessoa que não lembra o que está escrito em Mateus 27, provavelmente também não sabe o que está escrito em Mateus 28. Então são valores que são quebrados ao decorrer do tempo e são retirados de certas pessoas, e valores que a gente não deveria esquecer nunca, né? Era para estar enraizado no nosso coração. Mas Mateus 27 fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo, querido. Um capítulo e um versículo que esquecemos e que deveria marcar o nosso coração, marcar a nossa história. Mateus 28 fala da ressurreição do nosso rei, fala da ressurreição do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então são dois capítulos, né, que fala sobre algo principal que aconteceu na história, no mundo, né? E nós, como cristãos, às vezes não guardamos isso em mente. Por quê? Isso não tem sido alimentado no nosso coração, né? E a mesma coisa acontece quando a gente vai falar sobre a prática do amor, sobre a nossa responsabilidade com os órfãos, sobre a nossa responsabilidade com os necessitados, com a viúva, com o estrangeiro, com aqueles que estão caídos. Porque eu falo que se dentro de nós, né, habita um Espírito Santo, um Espírito de Deus, dentro de nós se habita o Espírito de Deus, automaticamente, queridos, assim, nós temos que transmitir esse amor para as pessoas. Concorda comigo? Tem que transmitir esse amor. Não adianta eu dizer assim, olha, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no meu coração. E olhar para uma pessoa que está caída, às vezes não precisa nem a pessoa estar deitada num papelão, não, né? Às vezes em um nível de sofrimento até menor, e a gente olha com desdenho. A gente não sente a dor do próximo, né? E em Mateus 22, Jesus ele deixa muito claro sobre os principais mandamentos. Mateus 22, ele fala assim, ó, o primeiro e maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E ele fala, querido, nesse mesmo texto, assim, ó, e o segundo é semelhantemente a este. Às vezes você pergunta assim, o que Jesus fala em Mateus 22? O que vem na nossa mente normalmente? Quando se lembra, a pessoa fala, ó, amar a Deus e amar o próximo. Não é isso. Jesus fala que nós devemos amar a Deus, servir a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E o segundo maior mandamento é este: ame o teu próximo como ama a ti mesmo. Quando ele fala, querido, semelhantemente, ele está falando que você só consegue cumprir o primeiro se você cumprir o segundo. Você só consegue amar a Deus realmente
quando você pratica o amor ao próximo, né? Então, assim, são valores que foram discorridos, né? Que às vezes as pessoas vão perdendo e de uma certa forma, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu acho que... Ah, tem muita mensagem aqui, ó. Opa! Já entrou aqui, ó, o nosso... Já fiz o convite, as mensagens estavam paradas, né? E ele já está chegando aí, ó. Olá, pastor! Oi, Graça e paz, pastor Ariovaldo amém. Ramos. Graça e paz. Um minutinho só. Ok, ok. Ai, que bênção. Ok. Tudo bom? Maravilha, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Olha, para mim é uma honra, não só para mim, mas para o Projeto Convivo, é uma honra enorme, assim, ter o senhor junto conosco, Ah, tá? obrigado. Ó, o privilégio é meu. O privilégio é meu. Obrigado. É, o senhor dispensa, né, a apresentação, mas eu queria aqui deixar claro para algumas pessoas, né, eu faço questão, por uma questão de honra, falar um pouquinho do senhor, né, coisa muito pouca, porque se eu fosse falar um pouco do que o senhor faz da sua história, a gente vai levar a live toda só falando só disso. Então, o pastor Ariovaldo Ramos, ele ministra na comunidade cristã reformada, já foi presidente da Associação Evangélica Brasileira, é presidente da Visão Mundial no Brasil e é um dos fundadores Frente Evangélica em Defesa ao Estado de Direito. E é um dos líderes da Missão na Íntegra. É onde que entra a minha história, pastor Ariovaldo, né? Vou falar um pouquinho da minha história aqui, vou tentar ser bem breve possível. Outras pessoas que estão entrando nesse momento, de repente, não me conhecem, né? Eu sou uma pessoa que eu tive uma infância muito complicada. Por conta dessa infância muito complicada, eu logo entrei, comecei a me envolver com droga, com 10 anos de idade, fiquei 20 anos no crime, liderei crime durante 20 anos e fazia aquilo ali com toda a minha força. Era matar ou morrer. Era uma pessoa que tinha um coração muito sofrido, né? E a minha mãe, ela buscava muito por mim. A minha mãe me aconselhava muito, orava muito por mim, e eu achava que não tinha jeito, porque as pessoas diziam que para mim não tinha jeito, por conta do que eu fazia, do que eu vivia. E algumas pessoas falavam para minha mãe desistir. E até eu mesmo falava para minha mãe, poxa, mãe, olha, é melhor a senhora desistir de mim. Mas a minha mãe não desistiu, ela continuou orando. Então, depois de 20 anos, eu fui alcançado pela graça. Foi numa madrugada, eu estava passando mal, tive uma overdose, estava sozinho dentro de casa, deitei na cama para poder tentar amenizar, senti que estava passando mais mal ainda, e de repente, quando eu levanto para poder pedir socorro, caio no chão. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta que minha vida ia acabar naquele momento. Não tinha dúvida que eu iria morrer, porque eu estava sofrendo uma overdose. Eu sabia o que era uma overdose. O coração estava batendo na garganta. E naquele momento, eu ouvi a minha mãe, né, uma voz, né, o que ela sempre me falava sempre, falava assim, meu filho, independente de como estiver a sua vida, independente de onde você estiver, o dia que Deus tocar no teu coração, você se rende a Ele. A morte era iminente, mas eu aproveitei aquele momento, senti a presença de Deus, e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe que eu morra dessa forma. Muda minha história, muda minha vida, Senhor. E comecei a clamar ao Senhor, pedindo a Deus a misericórdia do Espírito dele sobre a minha vida. E naquele momento, eu recebi a graça de Deus. Levantei dali, o dia amanheceu, eu levantei dali exatamente curado. Eu tinha cheirado 3 dias direto, eu era um cara que eu acordava, antes de escovar o dente, eu já cheirava. E eu já levantei dali completamente curado, a ponto de chegar na frente do espelho, lavar o rosto, olhar assim, e ficar impactado com aquilo que tinha acontecido e com aquela presença que eu tinha sentido e que eu tinha chorado, que eu tinha emocionado, porque eu senti o Senhor entrar na minha vida, entrar no meu coração. A partir disso, eu pensei, olha, o que aconteceu comigo, esse encontro que eu tive com Deus, essa graça que me alcançou, eu preciso levar, ser transmissor dessa graça para outras pessoas. E daí eu comecei a viver esse evangelho apaixonado por Jesus Cristo.
e comecei a praticar o bem, dentro daquilo que eu conheci na palavra, dentro da mensagem de justiça que o Senhor Jesus me ensinou. Eu comecei a praticar com muita luta. Comecei a fazer um trabalho embaixo de uma marquise, sozinho, né? A princípio, né, eu e o Espírito Santo, para a glória de Deus, atendendo pessoas que eram soro positivo, e ali fui levar alimento, levava uma água, mas principalmente um relacionamento. Sentava ali, conversava, se relacionava. Tinha vezes que eu chegava lá, era dia de alegria, a gente ria, sorria. Tinha vezes que eu chegava ali, era dia de sofrimento, porque quem era soro positivo, que não estava se cuidando direito, tinha momentos que as pessoas caíam, né? Decaíam, e aí a gente alimentava com a mensagem, mas principalmente com a atitude de amor. Quando eu levei essa visão, essa experiência do que eu estava vivendo para dentro do sistema, a princípio, algumas pessoas até participaram, como alguns eventos que acontecem dentro da igreja, 2 meses, 1 mês, a coisa é esporádica, né? Mas era algo que o Senhor tinha colocado, cravado no meu coração. E, a princípio, começou a caminhar 30 pessoas, né? 10, 20 pessoas, e foi diminuindo, até o tempo que começou a caminhar eu, minha esposa e mais 3, e, além disso, eu comecei a ser atacado pelo sistema. Porque o projeto Pão Vivo, pastor Ariovaldo, como o senhor já conhece, é um projeto que ele denuncia a omissão e a negligência da igreja, por ele só. Porque a gente não vai na rua levar uma sopa. A gente vai na rua para poder se relacionar. A gente quer resgatar aquele ser humano, porque aquele ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu estava desanimado, apesar de algumas pessoas participando, mas não com o mesmo coração, porque eu não tinha vivido a mesma experiência, não tinha saído da mesma vida que eu levava, eu estava já desanimado, estava assim, meu Deus do céu, eu não estou aguentando mais, porque eu não tinha ferramenta para poder defender esse evangelho. Até que então eu conheci o Missão na íntegra. Eu conheci as suas mensagens. Né? Eu tenho que me controlar para poder até não me emocionar. Eu comecei a ver Deus usando o Senhor, me protegendo, sabe? Ensinando meu filho, o evangelho é esse mesmo. Você está certo. Porque dentro de mim havia uma crise. Que quando eu me converti, eu pensei que eu ia encontrar o amor verdadeiro dentro da igreja. Infelizmente, com um ato de justiça, às vezes eu no crime fazia mais ação, mais ato de justiça do que dentro da própria igreja. Mas quando eu conheci as suas mensagens que veio da parte de Cristo, conheci o Missão na íntegra, né? O senhor falando, o Neil falando, Paulo Borges, poxa, Paulo Borges é um homem incrível, Capelete, né? Eu e o pastor Alexandre, a gente ganhou um vigor maior. A gente falou assim, não, a gente vai praticar o amor, mas se for precisar, a gente vai denunciar aqueles que estão derrubando, que estão caindo, né? Então, assim, é uma honra gigante, uma honra mesmo, poder falar com o senhor e ter o senhor junto conosco no projeto Convido. Tá bom, pastor? Desculpa tomar esse tempo. Não, privilégio é meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Bênção. Então, eu queria fazer algumas perguntas para o senhor, porque aqui é pouco tempo, né? E a gente tem, assim, eu tenho 1 milhão de perguntas para poder fazer, né? A quantidade de coisas que a gente ouve do senhor, inclusive, assim, meu filho brinca, que às vezes eu ouço mensagem do senhor 10 vezes, 20 vezes, né? A mesma mensagem, né? Incrível, a mesma mensagem, porque cada vez ela fala de maneira diferente no nosso coração. Amém. Então, tem algumas perguntas, porque tem algumas pessoas que caminham com a gente dentro do projeto, mas automaticamente essas pessoas elas se sentem um pouco oprimidas, mesmo ela fazendo o que é certo, mesmo ela fazendo o que é bem, porque, de uma certa forma, elas são escravizadas por não conhecer esse verdadeiro evangelho de Cristo. Eu estou com algumas perguntas aqui, se o senhor quiser fazer alguma consideração, algo desse tipo, né? Antes de começar a pergunta, o senhor fica à vontade. Não, eu estou grato por participar, parabéns pelo trabalho. O Jesus tem sido honrado, isso a razão da nossa existência, que as pessoas reconheçam Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como nosso Redentor, e sejam transformadas, e com isso também colaborem com a transformação da sociedade. E eu
vi, né, eu espero poder ver ao vivo e a cores, mas o que eu já vi sobre o que vocês fazem me deixou profundamente grato a Deus pelo milagre da redenção e o poder do Espírito Santo de ressuscitar quem a sociedade já vê como perdido. Então, é maravilhoso. Obrigado pelo privilégio. Que bênção, que honra. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, e aí eu queria... E são perguntas assim, daquele jeito que eu acho que são perguntas que, na realidade, muitas pessoas têm dúvidas, mas poucas pessoas elas têm coragem de perguntar, né? Porque tem perguntas que, se a pessoa perguntar, está arriscada a pessoa ir para o banco ou então ser excluída, né, da igreja. Infelizmente, em algumas, né, denominações, infelizmente, a gente fala isso com muita tristeza, porque quando a gente fala isso, a gente corta na nossa carne, né? Na nossa própria carne, porque fazemos parte disso, né? Fazemos parte do Evangelho de Cristo e sofremos por isso. Nos envergonhamos também por atitudes de pessoas que levam o nome do Evangelho, que poderia direcionar isso para poder salvar e acaba utilizando o Evangelho como uma ferramenta de benefício próprio, né? Verdade. E a pergunta que eu queria falar com o senhor fica bem à vontade aí com a questão do tempo, Tá. a primeira é o seguinte, olha só, a falta de atos de justiça na igreja brasileira é por falta de conhecimento bíblico, é por falta de recurso financeiro ou é por falta de amor mesmo? O que você acha? Bom, eu penso que em grande parte, é falta de conhecimento bíblico, porque as pessoas chegam na igreja, para a vida da igreja e precisam ser alimentadas da palavra de Deus. Quando elas são devidamente alimentadas da palavra de Deus, elas se dão conta de que há boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas e que essas boas obras são a nossa forma de viver e que não tem outro jeito de viver senão fazendo bem o tempo todo e saindo em busca do perdido, do necessitado, do angustiado, do faminto, do marginalizado. Então, acho que a primeira coisa é a falta de conhecimento da palavra mesmo. Eu entendo que há muitos irmãos que, de fato, não conhecem a palavra. E muitos colegas meus que não expõem a palavra de verdade. Eles têm uma mensagem só que tem a ver com os seus objetivos e fica ali. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o amor. Sem dúvida nenhuma, a palavra de Deus já havia profetizado que o amor se esfriaria na vida de muita gente. E eu percebo que há um esfriamento do amor porque, primeiro, como decorrência de não conhecer a palavra de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque houve uma mudança crucial na mensagem de algumas comunidades que começaram a buscar a prosperidade pessoal, a riqueza. E essa coisa endurece o coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tenho a menor dúvida. Então, aí o amor se esfria, a pessoa não consegue mais olhar o próximo e ver-se a si mesmo lá, porque a ideia de ser próximo de alguém é ver a pessoa naquela angústia e compreender que aquela pessoa sou eu, ser humano, e que eu não posso deixá-la lá, porque eu não gostaria que ninguém me deixasse lá se eu estivesse no lugar dela. Como a parábola, Jesus ensinou a parábola do samaritano. Agora, recurso não é o problema. Porque quando a igreja se dispõe a obedecer o Senhor mesmo acrescenta o que for necessário para que a obediência se faça. Inclusive, orienta a oração, orienta os pedidos, orienta a busca. O Senhor se responsabiliza pela sua causa, pelo seu povo, pela sua obra. Agora, se as pessoas não estão ouvindo a palavra
e, portanto, elas estão com uma deficiência de formação que vai ser vital e fatal. E de um lado. E se de outro lado, ao invés de, além de não estar ouvindo a palavra, eles estarem ouvindo o desvio da palavra, que é a busca por bênçãos particulares e pessoais, aí o coração dela se fecha. E quando o coração dela se fecha, eles, na verdade, puseram Deus fora da igreja, igual Jesus estava lá na igreja em Laodiceia. Ele dizia, eu estou à porta e bato. Ou seja, a igreja colocou Jesus para o lado de fora. O coração da igreja em Laodiceia estava tão empedernido que eles puseram Jesus do lado de fora. Às vezes a gente usa esse versículo para falar de evangelização e tal, que é ótimo, claro, mas aquele versículo está falando de como a igreja pode ser tão tomada pelos seus interesses particulares e pagãos, egoístas, que fecha o coração para Jesus e Jesus fica do lado de fora. Então, há casos assim, há muitos casos assim, em que o Senhor está do lado de fora, batendo a porta e dizendo, eu estou aqui, vocês não vão deixar eu entrar, não vão comprar de mim o que vocês precisam, buscar em mim o que vocês precisam. Infelizmente, isso acontece e Jesus profetizou que o amor se esfriaria. Exatamente isso. A impressão que nós temos realmente é que não é possível, né? Eu vejo que não há possibilidade realmente de uma pessoa que ela entendeu Jesus, se ela entendeu Jesus, ela continuar inércia, né? Porque às vezes ela não entendeu Jesus, ela não entendeu o que Jesus quis dizer. Às vezes a gente vê pessoas pregando, utilizando da mensagem com uma habilidade enorme de falar do amor, mas fala o que está escrito, mas não é o que Jesus está dizendo, não é o que Jesus está falando. E pior do que isso, pastor, a impressão que dá é que quando ele fala e a ovelha entende, alguns falam assim, opa, peraí, não é bem assim. Olha, eu entendi. E agora eu quero fazer justiça. Agora eu quero devolver para os órfãos, para as viúvas, para os necessitados. Eu quero partir o pão, eu quero ajudar, eu preciso ajudar, porque dentro de mim há uma angústia muito grande, porque eu não estou conseguindo compartilhar aquilo que eu deveria compartilhar. E essas pessoas, quando entendem o evangelho dessa maneira, às vezes que até o próprio pastor pregou, ela começa a ser perseguida sobre isso aí. Ela começa a ser escravizada, ela começa a ser excluída do meio da igreja, ou então algumas denominações tentam comprar esse rapaz dando um cargo, paralisando ele, né? Pessoal, fica aqui comigo, vou te ensinar. E a pessoa, às vezes, né, carente, presa a um cargo, e de uma certa forma a pessoa acaba paralisando um chamado tremendo da parte de Deus, né? É verdade. Concorda? Acontece muito. É um desvio, né? A igreja está no mundo para levar o Cristo, sua luz e suas obras, por onde quer que vá. Não para se tornar uma corporação, ou para buscar poder, ou para buscar riqueza. Não é essa a ideia. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, portanto, é o meio através do qual Cristo é conhecido e levado para todos os cantos. Agora, às vezes, a igreja se torna o maior obstáculo de Jesus, porque começa a buscar o seu próprio conforto, começa a buscar as bênçãos particulares, para de olhar para o próximo, para de demonstrar o amor de Deus, não entende que o grande testemunho é amar como Cristo ama. Então, aí vai morrendo, vai morrendo. É o caso de algumas das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. Algumas, inclusive, que o Senhor disse que está indo contra a igreja e não a favor da igreja. Então, é uma coisa impressionante isso.
Porque a gente que conhece a palavra, e todos que conhecem a palavra, não consegue entender o que está acontecendo. Né? Uhum. Então, é assustador. É assustador. É verdade. Se a pessoa, se a igreja se perde, ela, ao invés de ser a grande fomentadora da missão, ela se torna perseguidora dos missionários. É triste, Exatamente. mas é verdade. Exatamente. E eu li uma mensagem do Senhor exatamente isso, que a igreja não tem gritado Hosana, ora vem Senhor Jesus, porque esse Jesus vai vir para poder condená-la ao invés de resgatá-la. Eu li uma É mensagem do verdade. Senhor, né? Exatamente. Não, não pode mais falar Maranata, porque se Jesus vier, ela não vai gostar. É triste isso. É angustiante. É angustiante. Exatamente. Porque você pensa que a igreja, que deveria ser o corpo de Cristo, é como se você, de repente, não pudesse mais usar o seu corpo. Uhum, Isso é uma catástrofe. Porque uhum. aí todo o potencial que você tem não tem como se expressar, porque o seu corpo não pode mais ser usado. Às vezes eu penso que Jesus Cristo está passando pelo mesmo problema, e com muitas igrejas. Todo o potencial de amor, de bondade, de cura, de libertação, de socorro de Jesus não consegue ir avante, porque a igreja não pode mais ser usada, porque a igreja não responde mais a Jesus. É como um corpo que não responde mais ao cérebro. É angustiante isso, angustiante. É, em relação aos missionários que o senhor falou, existe uma coisa que acontece que é muito mais triste ainda, né? Porque o missionário ele tem um papel fundamental, ou seja, eu acho que evangélico é missionário, né? Porque quem é Todo, cristão, né? todo o evangelho, todo cristão é missionário. Às vezes a Deveria pessoa ser, dá né? dois tapas, Deveria é, ser. às vezes as pessoas dão dois tapas nas minhas costas, até colegas, pastores, falam assim, poxa, que trabalho lindo que você faz, esse chamado que você tem é lindo. E eu normalmente falo assim, às vezes constranjo meu amigo, o que eu faço não é chamado, não é cumprimento de um chamado, é cumprimento de um mandamento de Cristo, e que você também deveria fazer. E às vezes o cara tira o corpo fora dele para poder falar assim, não, é um chamado específico, a prática do amor ao próximo é mandamento, meu querido. Não é chamado, né? E essa é a grande Exatamente. verdade. E Exatamente. constrange, porque eu sou do tipo que eu gosto de falar, porque eu vivo e eu sinto esse cheiro das pessoas. Eu lido com as Aleluia. pessoas, eu lido com morte, lidamos com essas situações. Em cima Imagino. disso aí, eu quero fazer uma outra pergunta, senhor. Aliás, eu vou fazer essa pergunta do senhor, mas já contando já algumas coisas que acontecem. Né? Por que a maior parte do povo cristão não mede esforços para poder construir paredes, mas não investe em pessoas com a mesma intensidade? Vou explicar para o senhor o porquê essa pergunta. Eu faço evangelismo, fazemos evangelismo em boca de fumo. E às vezes já passei por muitas coisas. Já tirei pessoas amarradas da morte, pela graça de Deus, né? E às vezes você vai lá e você prega o evangelho, eles nos respeitam muito, né? Por conta do trabalho de amor que o projeto desenvolve na sociedade, né? Esse amor que a gente divide, parte o pão, a gente tem um dos cafés, né? A gente leva o pão, o café, o açúcar, a gente faz uma mesa de café às vezes para 400, 500 pessoas. Mas aquilo ali é um pano de fundo, porque a nossa intenção é se relacionar. É como que está você, da onde que você é, como que você é. E a gente conversa sobre isso. E muitas vezes, o que, que acontece? Você prega numa boca de fumo, o cara está com um fuzil, ele larga o fuzil aqui no Rio, né? E fala assim, poxa, pastor, que chamam de pastor, né? Para eles assim, né? Poxa, pastor, essa palavra tocou no meu coração. Ele é alcançado pela graça. Tocou no meu coração. Eu quero sair disso aqui, eu quero sair dessa vida. A hora é essa de sair dessa vida. Eu estou aqui para poder te ajudar no que você precisar. Mas ele fala assim, mas eu tenho uma dívida, pastor. Eu tenho que pagar uma dívida aí. Vou ficar essa semana. Isso é uma coisa comum acontecer no projeto. Eu vou ficar essa semana, marcar essa semana aqui para levantar um dinheiro, pagar essa dívida e vou sair fora. E daí, o que, que acontece? Eu falo assim, quanto é que você deve, meu? Ah, eu devo X, a sua dívida já está paga.
A gente vai pagar a sua dívida, meu camarada. A gente vai pagar a sua dívida porque a sua responsabilidade agora é nossa. E independente de quanto seja sua dívida, a gente vai vender carro, a gente vai dar o jeito que deve dar, meu irmão, porque você é o nosso filho, é nosso irmão, e você não pode estar nessa situação que você está. E daí a gente, dentro do projeto mesmo, a gente faz vaquinha, vai lá, quanto está devendo? Paga. Às vezes, alguns chefes de boca, igual eu já me deparei com chefes que serviam outra religião, em querer segurar a pessoa, que olha, rapaz, a dívida dele está paga. Dentro de um conceito que a gente entende, você pode justificar ele isso, falar, não, olha só, o cara não está te devendo nada. Fala uma linguagem dele. O cara não está te devendo nada, cara. Então não tem por que você prender aqui, o cara ter alguma mancada. Enfim, a gente pega esse cara, leva o cara para a clínica de recuperação, mas esse cara às vezes tem família. E ele sustentava a família com o tráfico que ele fazia. E às vezes ele tem filho também. E o que a gente faz? Leva para a clínica de recuperação, enquanto isso, cuidamos da família dele. É aluguel que tem que pagar? A gente tem que se unir e pagar o aluguel. A esposa está com criança, a gente tem que pagar. Então a gente faz e traz ele se recuperou na clínica de recuperação, a gente traz e tentar arrumar emprego para ele. Às vezes é difícil. Quando não consegue, o que a gente faz? A gente vai e monta um negócio para ele e vai caminhando com ele, discipulando ele, mostrando para ele que realmente ele é a nossa família. Então eu não consigo entender, né? A gente está com 38 minutos. Eu não consigo entender por que a igreja, na hora de falar assim, olha, tem um terreno do lado e é 50 mil reais o terreno. Vamos comprar esse terreno e a gente vai conseguir, porque a gente precisa de uma quadra de esporte. E o povo, ele vai, não, o povo oferta, o povo dizima, consegue. Mas quando você fala em uma pessoa que está na fila do INSS, que a igreja deveria mexer naquele recurso para poder tirar alguém, às vezes até membro da igreja, da fila do INSS, poder fazer uma operação, a igreja não tem recurso, é uma burocracia enorme para poder arrumar. O senhor acha que isso, por que acontece isso? É o espírito do anticristo. Toda vez que você vê a igreja desviada do propósito de Cristo, é o espírito do anticristo. O anticristo está no meio de nós. E o maior trunfo do anticristo foi convencer os cristãos, os filhos de Deus, as filhas de Deus, a construírem igrejas, a construírem casas. Porque a igreja são as pessoas. A igreja é o conjunto de pessoas. Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Deus mora em seres humanos. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus vivo, e um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Deus vivo não mora em casas mortas. Quando Jesus estava entre nós em carne, ele continua conosco, né? Mas quando ele estava em carne, ele disse que a era do templo tinha acabado, que daquele templo não ia restar mais pedra sobre pedra. A era do templo tinha acabado e que a casa de Deus agora era uma casa viva. Que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é uma casa viva. E nós, ao invés de ouvirmos Jesus, por volta do século IV, entre o século IV e o século V, nós começamos a ouvir o Império Romano e passamos a construir templos. Isso é o espírito do anticristo. Isso é o espírito do anticristo. Então, eles chamam as igrejas, as casas, de casa de Deus. Não é verdade. A casa de Deus somos nós. Deus mora no seu povo. Não é verdade. Somos recipientes, né? Somos recipientes, né? Nós é que temos o Espírito Santo em nós, a Trindade mora em nós por meio do Espírito Santo, e aí, irmanados juntos, somos o corpo de Cristo. Então, isso não existe. Essa casa essa casa de alvenaria, para Deus, não existe. Essa casa de alvenaria a gente coloca porque a gente não quer tomar chuva enquanto canta. É só isso. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver conosco. Então, esse investimento imenso em templos, em
em coisas dessa natureza, é o espírito do anticristo. Espírito do anticristo que fomenta isso na igreja. E aí a igreja pega os recursos de Deus, que é para abençoar seres humanos, para libertar seres humanos, e desvia os recursos de Deus para construir casas de alvenaria para si, dizendo que são casas para Deus. Esse é o espírito pagão, é o espírito dos templos, é um espírito pagão. E isso é inspirado pelo anticristo. É o espírito do anticristo. Então, lamentavelmente, a gente tende a admitir que o espírito do anticristo tem muitas e muitas vezes desviado a igreja do seu propósito. Então, por isso, você tem irmãos padecendo necessidades e pessoas que deviam ser socorridas, como você descreveu, porque a igreja decidiu que tem de construir um púlpito melhor para o pastor, que tem de construir uma casa de mármore, um púlpito de mármore ou qualquer coisa desse tipo. Que espírito que está movendo a igreja nessa hora? O espírito de anticristo. Não é o Espírito Santo. Não é o espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é. É o espírito do anticristo, porque está desviando os recursos de Deus, porque os recursos são sempre de Deus. É Deus quem abençoa, é a Trindade que abençoa. Não é o esforço humano que sustenta o ser humano. O que sustenta o ser humano é a triunidade por sua graça. É o Deus criador e sustentador do universo por sua graça. Então, não há dúvida, muito do que nós assistimos, mas assim, muito, foi inspirado pelo espírito do anticristo. E a igreja ouviu e vendeu aquilo lá como se fosse para adorar Jesus Cristo, mas, na verdade, é o espírito do anticristo. É o espírito que é contra Jesus Cristo, que ao invés de socorrer as pessoas em quem Cristo mora, vai, ou as pessoas em quem Cristo quer morar, vai gastar dinheiro com a casa que Jesus Cristo nem visita. Porque o Senhor, se nós estivermos fora do local, Jesus não está lá, né? Aquela casa lá não serve para mais nada. Aquilo lá não serve para nada. Não. Certo? Onde é que Jesus está? Onde os seus filhos se reúnem em seu nome. Esse é o ponto. Sim. Então, quando a gente perdeu isso, aí alguém fala assim, não, mas a gente precisa de um local para se reunir. A gente só precisa de um local para se reunir porque a gente decidiu fazer da igreja um aglomerado de gente e não uma reunião de comunidades. Porque Jesus quer que a igreja seja uma reunião de comunidades e não um aglomerado de gente. Ele estava lá diante da multidão para quem ele, em nome da graça de Deus, multiplicou pães e peixes. E a primeira coisa que ele fez foi mandar os discípulos dividirem as pessoas em grupos de 50. Ele estava dizendo nada de aglomeração, nada de gente disputando quem é que pega o pão, divide esse pessoal em grupos de 50, cria corredores para o pão, para que eles possam comer como comunidade, não como quem está disputando o pão. Então, o segredo não é competição, o segredo é cooperação. O problema é que cada vez mais os colegas querem ser o centro da igreja, mas o centro da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele quer que a igreja se distribua em comunidades pequenas, que não precisa de grandes lugares, que pode se reunir na casa dos irmãos, pode se reunir em qualquer lugar. E aí, se um dia quiser reunir toda a igreja, vai para a praça pública. Lá na praça pública tem espaço. Junta todo mundo na praça pública, faz um grande culto, volta todo mundo para as casas. Entendeu? A gente faz isso, a gente tem vivido isso. Pastor, olha, eu tenho mais algumas perguntas aqui.
eu queria saber, está faltando só 15 minutos, eu queria saber se haveria a possibilidade de a gente, de repente, abrir mais um tempo, se o senhor tem esse tempo para a gente, precioso, para a gente poder dar uma continuidade, porque tem outras perguntas, e assim, eu fico assim, se o senhor deixar, eu fico aqui a noite toda, eu faço isso com as suas pregações, eu durmo com as suas Não, pregações no obrigado. Eu É acho que a gente possível. pode abrir mais um tempo, sim, sem problemas. Poxa, que bênção. Não finalizou, não. A minha esposa, ela está aqui. A hora que finalizar, estiver bem próximo, Tá, ela vai me avisar, a gente vai finalizar. E eu tá bom. agradeço por essa disponibilidade de abrir mais um tempo. Eu falo Claro, sem sempre no problemas. projeto, para as pessoas do projeto, porque assim, as pessoas que elas entram no projeto, é, é, as pessoas que elas entram no projeto, e ela começa, a escama dos olhos caem, porque tudo isso que o senhor está falando é algo que o senhor prega ao longo de muitos anos, né? E eu acompanho algumas coisas nesse sentido. A direção que passamos são essas direções. E as pessoas elas começam a entrar em crises e começam a ser chamado de rebelde mesmo. Os pastores começam a mandar se afastar, porque ela tem que levar o dinheiro para a casa do tesouro, porque ela não tem que ajudar no social. E aí, o que, que eu fico pensando sobre isso aí? Eu fico falando sempre o seguinte, olha só, o tesouro são os templos que não são construídos por mãos humanas. Você Uhum. tem que olhar para uma pessoa assim, o teu sonho de consumo não é um ar-condicionado. É bom o ar-condicionado? É bom. O teu sonho de consumo não pode ser. Eu converso com alguns pastores, a gente palestra às vezes com alguns pastores, e com muita verdade. Porque assim, quando a gente prega a justiça, a gente não teme falar a verdade. E principalmente quando vivemos ela. Então eu não faço média com pastores, eu faço amizade com pastores. Mas quando é para poder falar o evangelho de Jesus, eu falo porque eu vivo disso. A gente vê a manifestação do Senhor acontecendo na recuperação de um ser humano. A gente tem pessoas do projeto que saiu da rua e hoje é voluntário do projeto. E eu falo sempre o seguinte, olha, o investimento que deve ser feito, e todo investimento deve ser feito, é por templos que não são feitos por mãos de um homem. É você olhar uma casa vazia e tentar colocar nela, através da mensagem de Cristo, o Espírito Santo. E daí essa pessoa ela vai começar a entender, ela vai receber a graça e ela vai se transformar um agente de Cristo. Esse aí você tem que fazer investimento. Porque não basta apenas você falar assim, ó, oh, Jesus te ama e nós também. Jesus ama, cuida do espírito, mas da parte física, quem tem que cuidar somos nós. Ei, meu amigo, como que tá aí o sapato aí? Ah, rapaz, eu tô sem sandália, vamos comprar uma sandália. Ou então é o seguinte, não tem como comprar sandália, não, fica com a minha. A minha esposa é presente nisso, né, sabe? Muitas vezes a gente já ficou sem luz aqui em casa, aqui, porque a gente deixou cortar, porque a gente depara com pessoas em situações pior do que a nossa. E aí você está indo no meio do caminho, você está com o dinheiro da luz, e aí você encontra uma pessoa passando necessidade. Aí a gente torra ali, minha mulher e meu filho estão acostumados com isso, e eu falo assim, a gente vai ficar 2, 3 dias sem luz, mas o povo do projeto sabe disso. Mas eu sei que o meu Deus, ele vai me dar condição de pagar a luz daqui a 2, 3 dias. Eu estou tranquilo em relação a isso. A gente dorme com os filhos 2 da manhã. E é o que sempre acontece. Deus vem e supra essa necessidade. E aí a gente, às vezes, não entende que, às vezes, aquela pessoa que recebeu essa graça, às vezes, não tem a mesma fé que nós temos, sabendo esse relacionamento, sabendo que Deus vai suprir a nossa necessidade quando abrimos mão do que temos para poder compartilhar com quem precisa, né? Amém. Então a gente vive isso, né? A gente faz trabalho na rua, às vezes a pessoa fala: "Ah, vocês fazem café da manhã?" A gente faz café da manhã, a gente monta a cesta básica, a gente cuida de, faz chá de bebê, às vezes a gente faz enterro, velório de quem não tem condições de comprar um caixão, um velório digno, a família às vezes não tem condições. Então, o projeto Convivo, ele vive relacionado, o objetivo é se relacionar com pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça e ainda não receberam de Deus a justiça de Cristo, né? Então, esse é o nosso sonho, isso é o que nos motiva. Eu tenho mais uma pergunta, mais umas perguntas para poder fazer. Eu quero ouvir o senhor falar mais um pouco, e aí eu quero saber se, amor, você acha melhor a gente... Falta 10 minutos.
Dá tempo, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta, e essa pergunta que eu vou fazer aqui, se o senhor quiser, o senhor pode até responder na volta, porque eu acho que é uma pergunta assim, que às vezes pode demorar. Ela está escrito assim, o que eu fiz, tem algumas pessoas colocando algumas perguntas aí, mas são tudo perguntas que já estão sendo respondidas através da mensagem do Senhor, né? Na realidade, ela está concordando sobre atos de justiça, a necessidade que temos com os órfãos, né? A responsabilidade que temos com os órfãos, né? E a pergunta é o seguinte, nesse tempo de pandemia, a fome, ela se agravou mais ainda, né? Nós temos sido negligentes demais, como igreja, com a questão da necessidade do próximo. Eu falo isso porque a gente atendeu uma família há 4 anos, há 4 anos atrás, não, que há 4 anos essa pessoa ela vivia sem fogão e sem geladeira de frente de uma igreja gigante. Aí uma membro do Projeto Pão Vivo entrou em contato com a gente chegou lá, ela cozinhava no fogão de tijolo. E aí, a gente tem vídeo disso, tem registro disso aí. Foi na comunidade do Salgueiro. E ela me contou a história. Eu vou falar a história enquanto não acaba o tempo aqui. Ela me contou que ela era uma... Já que a gente vai... O senhor deu a oportunidade de a gente, né? Aí dá para poder conversar. Ela me contou que ela tinha um filho de 19 anos. E ela trabalhava no lixão. E o filho morreu de meningite. Quando o filho morreu de meningite, ela ficou sozinha, era obesa. A sobrinha veio morar com ela. E a sobrinha, agarrada com ela, falou assim, não, tia Lúcia, eu vou ficar com a senhora no que a senhora precisar, eu estou junto com a senhora e tal, muito apaixonada, para poder suprir a carência do filho de 19 anos, o único filho que ela tinha, e separada do pai. Ou seja, era viúva e tinha perdido o filho. E essa sobrinha foi morar com ela. Mas com 2 semanas, a filha dela sofreu um acidente de moto, a sobrinha dela sofreu um acidente de moto, e o caminhão partiu ela no meio. E daí ela teve que ir lá para poder reconhecer o corpo. Quando ela estava voltando, era um dia muito chuvoso. E ela, quando estava no meio do caminho, alguém chegou e perguntou para ela, Lúcia, você está indo para casa? Ela disse, eu estou indo. A pessoa falou assim, ó, não vai não, porque na sua casa não está aparecendo nem um teto. Essa chuva acabou com tudo. De lá para cá, ela ficou 4 anos sem geladeira e sem fogão. E de frente a uma igreja gigante. Porque não existia na porta da igreja um dizer escrito assim, ó, se estiver precisando de socorro, busque aqui. Então, o que acontece? A pergunta que eu vou fazer é essa, aí o senhor já vem com a resposta da próxima, então. Nesse tempo de pandemia, a fome ela se agravou mais ainda. Muitas igrejas têm recursos financeiros guardados, aplicados, né? E aí, o que acontece? Para uma eventual emergência. Porém, algumas lideranças não mexem nesse dinheiro para poder devolver aos órfãos e os necessitados, né? Porque, na realidade, é uma devolução que eles deveriam estar fazendo, né? E eles não mexem. E não é 10 mil, não é 5 mil. São grana mesmo. A pergunta que eu quero fazer, vai cair aqui, minha esposa falou que já caiu. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, esses homens, essa igreja, que num tempo de pandemia desse, né, que piora a situação, tem um dinheiro aplicado, 50 mil, 60 mil, tem algum dinheiro aplicado. O Deus dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo? Esse é o Deus do Senhor Jesus Cristo? É Jesus Cristo que tem conduzido essa igreja, mantendo um cofre com 100, 50 mil reais em comunidades, enquanto à beira dessa igreja passa pessoas precisando de socorro, precisando de ajuda, e às vezes membros dessas igrejas nos pedem ajuda para poder ajudar outras pessoas, porque não tem intimidade para poder chegar até os pastores, até a liderança, para poder pedir esse socorro, porque fica desconfortável, porque para poder falar sobre isso, há um espaço muito grande, porque a igreja não é atos de socorro, eles não produzem atos de socorro. Vai cair aqui, eu vou pedir mais uma. O que eu queria perguntar para o senhor, de repente você já pode responder já de frente, e explicar o porquê isso. Essa igreja aí,
qual é o Deus dessa igreja? Qual é o Deus dessa liderança? Ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo? Está sendo conduzido por Deus? Ou é mamão mesmo? Não sei. O senhor que tem experiência, basta. Quem que está conduzindo? Se é o Espírito Santo mesmo? Fazer a pessoa guardar o recurso numa situação dessa que a gente está vivendo? Bom, Jesus Cristo disse: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça come e a ferrugem corrói. Qualquer prática de acumulação por parte da igreja não é uma prática guiada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Simples. A ordem de Jesus é extremamente clara. Não acumuleis. Ponto. Não é, olha, guarda um pouquinho para tempos de necessidade. Não acumuleis. Não acumuleis. Simples assim. Não acumuleis. Então, essa igreja não é uma igreja guiada pelo Senhor Jesus Cristo, é guiada pelo anticristo, que tem várias manifestações. Uma delas é Mamon, o Deus das riquezas, é um espírito do anticristo. O Cristo mandou distribuir, socorrer, amar e ajudar. Ponto. Isso foi o que Jesus Cristo ensinou. Não só foi o que Jesus Cristo ensinou, isso foi o que o Senhor Jesus Cristo fez. E quando a igreja primitiva nasce lá em Jerusalém, é isso que a igreja primitiva faz. Nada de acumulação. O Senhor Jesus disse para não acumular. Ponto. Então, essas acumulações existem, é óbvio, e é muito mais dinheiro do que o irmão citou, são milhões de reais. Milhões. Igrejas que têm milhões aplicados aí em bolsa de valores e outros meios de investimento. Isso é pecado. Simples assim. Isso é pecado. Apenas e tão somente pecado. Benção. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas tem quanto tempo aí, meu amor? Tem 2 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa e já vou entrar com mais um novo bate-papo. Olha, eu quero agradecer muito. Eu estou sendo muito abençoado. O povo está sendo muito abençoado. É uma honra. Eu estou com meu coração radiante. Que bom. Benção. Deixa eu encerrar aqui, então, e volto novamente. Positivo. Fica na paz. Paz. Ok. Com licença aqui. Toda. Acabou de receber o convite. Então, assim, é importantíssimo demais. O pastorzão já está aí. Ó. Muito obrigado, pastor, por ter voltado novamente. Muito obrigado. É uma honra. Tem nos abençoado muito. E as pessoas que estão participando aqui, pessoas que são admiradores do Senhor também, né? Não apenas eu. Eu tenho feito essas perguntas aqui, porque essas perguntas, apesar de ser muito clara, apesar da Bíblia falar muito clara sobre isso, tem muita gente que elas têm muita dúvida mesmo sobre isso, até nos questionamentos bíblicos. E eu queria que o Senhor nos trouxesse uma orientação sobre um contexto bíblico mesmo, alguns contextos bíblicos, sobre a verdade realmente do que se trata sobre isso. Né? Eu vou contar aqui, por exemplo, olha só, se uma pessoa estiver indo para a igreja com o dízimo no bolso, ela está com o dízimo dela na mão, né? Ela carrega o dízimo dela no bolso. Ela está indo para a igreja e, às vezes, a pessoa é religiosa ao ponto que ela guarda tudo bonitinho, tudo certinho. É aquilo que aprendeu. E ela é uma boa serva. E ela vai cumprir aquilo que foi estabelecido, o que está dentro do requisito da denominação. E ela está indo para a igreja com o dízimo dela na bolsa. Só que, de repente, ela depara com uma situação, ou, de repente, um familiar, ela recebe uma ligação em que tem uma pessoa tendo necessidade de ajuda. E ajuda, ela com aquilo que ela tem na bolsa, ela sabe que ela pode ajudar.
porque ela está carregando na bolsa dela aquilo que pertence ao Senhor. Aquilo que pertence ao Senhor. Né? O dízimo é do Senhor, como ela aprendeu sobre isso. A pergunta que eu quero fazer é que muitas pessoas têm dúvida é o seguinte: se essa pessoa utilizar esse dízimo para poder socorrer quem está caído, quem está necessitado, ou seja, se ela utilizar esse dízimo para poder comprar o azeite e comprar o vinho, para poder ajudar aquele que está caído, o devorador, o migrador, o cortador, vai destruir a vida dela mesmo? Essa pessoa está em pecado? Ou não está em pecado? Ou a pessoa ela tem que levar meio para a igreja, e mesmo sabendo que às vezes a igreja não vai dar o amparo que deveria dar, porque infelizmente há uma dificuldade nesse sentido. Eu queria que o senhor nos falasse biblicamente sobre isso, nos orientasse, se ela está cometendo pecado, se ela pegar aquilo ali para poder socorrer quem está necessitado. Bom, tem um irmão muito querido chamado Rafael. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o gasofilácio, ou seja, o lugar onde a gente deposita a oferta e o dízimo, aquela caixa onde a gente deposita a oferta e o dízimo, que o nome técnico daquilo é gasofilácio. Sim. Então, ele diz que o gasofilácio de Deus são os pobres, os órfãos, as viúvas e os necessitados. É lá que a gente tem de depositar o dinheiro de Deus. É lá que a gente deposita o dízimo e as ofertas alçadas. É para cuidar dos necessitados, é para cuidar dos pobres, é para cuidar dos angustiados. Então, e eu concordo com o Rafael. Então, se o irmão ou a irmã usa o dízimo para socorrer seres humanos em situação de desespero, de pobreza, de risco, de fome, ela fez exatamente o que tem de ser feito mesmo. A verdadeira adoração ao Senhor é cuidar dos órfãos e das viúvas, já dizia o apóstolo Tiago. Então, e disse-o pelo Espírito Santo. Então, é isso aí mesmo. Essa visão que nós temos do dízimo como manutenção da corporação, da estrutura, essa visão é equivocada. Até porque a Igreja de Cristo não deveria ser uma corporação e nem deveria ter esse tipo de estrutura. A Igreja de Deus deveria ter essa abertura de socorro ao próximo, para demonstrar ao próximo quanto essa pessoa é amada pelo Senhor. O Senhor Jesus, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela Trindade Santa. Só tem um jeito da gente mostrar para as pessoas que elas são amadas pela Trindade Santa, pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira de fazer isso é amando essas pessoas, socorrendo-as na sua angústia e na sua dor. Então, essa perspectiva é a perspectiva da Bíblia. A perspectiva de sustento do templo, etc., é a perspectiva do Antigo Testamento, quando o povo de Israel ficava em volta do templo, porque o povo de Israel era um povo que o Senhor separou com um único objetivo. E o objetivo do povo de Israel era trazer Jesus Cristo para a terra. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis 3,15, Deus prometeu que uma criança viria para nos resgatar. Israel foi formado como nação para trazer essa criança para dentro da história humana. Quando Israel trouxe a criança para dentro da história humana, cumpriu o seu papel na história. Acabou. Por isso o Senhor pôs fim ao Estado de Israel, pôs fim
ao templo, pois fim a tudo isso, porque não precisa mais. Agora é todo mundo virando missionário, todo mundo saindo para todos os cantos e para todos os lugares para anunciar o Cristo, para viver o Cristo, para manifestar o Cristo através das boas obras que são os atos de justiça. Então, no século IV, quando a gente começou a imitar o Império Romano ao invés de imitar Jesus Cristo, a gente precisava achar um jeito de sustentar a estrutura. Aí pegamos, os irmãos daquela época pegaram o dízimo do Antigo Testamento e trouxeram para a nova realidade da estrutura, dizendo que Deus queria também templos, queria... Entendeu? Inclusive, é uma grande injustiça, porque o povo de Israel tinha um templo só, e a gente foi construindo milhares e milhares e milhares e milhares e milhares. Então, esses milhares de templos, por mais bonitos que sejam, e alguns são muito bonitos, são verdadeiras obras-primas da arte humana, não estou aqui menosprezando a beleza arquitetônica, mas esses templos são uma distração. É uma distração, é um desvio de foco. É um desvio de foco. Desviou do foco, desviou do objetivo, desviou da missão. É um desvio de foco. É bonito, tudo, é majestoso, mas não era vontade de Deus. Simples assim. Não é? Não era vontade de Deus, infelizmente. Essa é a verdade. Eu sei que muitos colegas vão ficar muito bravos, não é? Mas as Escrituras Sagradas ensinam desse jeito, que a nossa perspectiva é a perspectiva do pobre, do desamparado, do órfão, da viúva, daquele que está passando fome, etc. E, como você disse, essa é uma época trágica para toda a humanidade, e principalmente para países pobres. Entre eles estamos nós, por N razões que não vale a pena mencionar aqui agora. Mas o importante é que nós temos de socorrer os necessitados. Nós temos de nos irmanar para sustentar os que estão desesperados. Então, da minha perspectiva das Escrituras, a igreja devia se reunir em casas e estarmos irmanados numa grande fraternidade, e até poderíamos criar um caixa comum para sustentar grandes projetos de socorro ao ser humano. Até poderíamos, por exemplo. Um projeto como o Pão Vivo, por exemplo. Mas o grande objetivo da igreja nunca foi construir templo. Nunca foi. O templo de Deus é o povo de Deus. Ponto. Deus vivo mora numa casa viva. Deus não mora em casas construídas por mãos humanas. Ele mora na casa que ele construiu com o seu sangue e sua ressurreição. Então, essa é uma questão complexa, eu entendo. E claro que se você leva isso até as últimas consequências, a gente teria de repensar toda a estrutura da igreja. Mas é isso mesmo, a gente tem de repensar toda a estrutura da igreja. Ela está errada. Ela está errada. Tudo isso está errado. Tudo isso é um desvio tudo isso é um desvio do projeto de Deus. O projeto de Deus é uma igreja de gente viva, é uma casa viva. Jesus mora numa casa viva, que é composta por gente que ele resgatou com o seu sangue, com a sua ressurreição. Então, isso é uma realidade que é duro para a gente enfrentar, muito duro, eu reconheço, porque são milênios de estrutura. Mas nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para pedir perdão e nunca é tarde para começar de novo, uma vez que o Senhor nos mostre onde é que nós erramos.
Nunca é tarde. Então, nós temos de nos arrepender mesmo. Está errado. Eu vou fazer o quê? Está errado. Tem de se arrepender, tem de fazer o que o senhor disse. Então, o irmão que socorre não fica preocupado com o migrador, o devorador. Não é assim que Deus age, não é esse o caminho. E Deus jamais agiria assim por causa de dinheiro. Porque o que o senhor pede é o coração. Se você entrega a vida para Jesus, tudo mais vem com a sua vida. É simples assim. Se você não consegue entregar para Jesus alguma coisa, então você não entregou a sua vida. É simples assim. Porque a sua vida pertence àquilo que você não consegue entregar. Essa é a grande verdade. Então, quando eu entreguei a minha vida, quando você entregou a sua vida, quando cada um de nós entregou a sua vida, tudo que a gente achava que era da gente veio junto. E agora não é mais da gente, é de Jesus. Então, se alguma coisa não veio, então a gente não entregou a vida para Jesus. A gente entregou a vida para essa coisa, não para Jesus. Porque quando a gente entrega para Jesus, vem tudo junto. Não tem mais nada. É a vida. O que tem mais de mais importante do que a sua própria vida? Então, o problema todo é que o espírito do anticristo vai convencendo a gente a tentar fazer piquenique no meio do incêndio. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O senhor tira a gente do incêndio e imediatamente nos transforma em bombeiros para ajudar a apagar o incêndio. Então, o pessoal sai do incêndio e depois quer fazer piquenique no incêndio. Isso não é possível. Isso não é possível. Isso aqui está tudo em chamas. Aqui não dá para fazer piquenique, não, irmão. Aqui só tem lugar para bombeiro. Então, é angustiante ver os irmãos correndo atrás do efêmero, correndo atrás do conforto desse mundo, como se esse mundo fosse qualquer outra coisa que não um lugar sob incêndio. Então, é triste. É triste. E você vai dizendo, os irmãos vão ficando bravos. É lógico, eu entendo, porque o irmão está lá envolvido nesse negócio e botou toda a sua vida nisso. Só que o irmão precisa entender que quem está inspirando isso na vida dele é o anticristo, não é Jesus. Ele está sendo enganado. Está sendo enganado pelo anticristo. Infelizmente, é essa triste e angustiante verdade. E agora, nesses dias, as pessoas estão precisando de mais. Estão precisando de mais de comida, estão precisando de mais de conforto. Alguém aqui na fala anterior falou dos problemas mentais, das angústias. Esse é um tempo de socorro, de conselho, de oração, de intercessão, de estarmos o tempo todo visitando as pessoas através da internet. Não deixe as pessoas sozinhas. Isolamento não tem de ser solidão. Isolamento é só uma prevenção. A gente pode ligar, pode conversar, pode interceder, pode orar, pode ajudar com recursos. A gente não pode deixar ninguém perdido na solidão. E aí, perdido na solidão, o sujeito fica à deriva do inferno. Entendeu? Fica à deriva do inferno, porque aí começa a angústia, a dor, e não são poucos os que começam a pensar em tirar a sua própria vida porque não aguentam mais. Se eles fossem constantemente visitados com oração, com amor, com carinho, com socorro, ele teria uma outra perspectiva da presença de Deus. Entendeu? A presença de Deus é conosco na luta contra as batalhas que nós estamos enfrentando, e muitas dessas batalhas fomos nós mesmos que provocamos. Por exemplo, nós estamos aí enfrentando a pandemia. A pandemia é um subproduto da gente ter atacado o planeta, da gente ter destruído o planeta. E o Senhor avisou para a gente. Ele disse que o planeta reagiria.
Ele disse que a primeira reação do planeta foi produzir cardos e abrolhos. Depois do dilúvio, o Senhor disse para o Noé, olha, eu vou manter o efeito de causalidade. O que você semear, você vai colher. E aí o profeta diz, vocês semearam vento e estão colhendo tempestade. Então, onde está o Senhor agora? O Senhor está do nosso lado para enfrentar a tempestade que a gente mesmo provocou. E ele conta com a igreja caridosa, bondosa, conselheira, intercessora. E aí a irmã está falando que tudo piorou com a teologia da prosperidade. Exatamente, a teologia da prosperidade é uma teologia que veio do inferno. É uma teologia feita pelo anticristo. E isso só piorou mesmo. Só piorou mesmo. Então, não, irmão, irmã, pode ajudar o próximo, porque esse é o caminho do Senhor. E essa teologia, a gente percebe que não está preso só no neopentecostal também não, né? A gente percebe também que os tradicionais também têm usufruído muito dessa teologia, né? Ah, sim, claro. Claro, todo mundo entrou nessa loucura. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Todo mundo entrou. Eu acho que o que se perdeu, pastor Ari, um pouco, é o senso de justiça entre as ovelhas. É o senso de justiça. A ovelha, ela foi cega ou foi oprimida porque ela não tem senso de justiça. Por exemplo, às vezes, a igreja, ela está comendo, a igreja, né? Vou dar uma metáfora aqui. Está comendo um pão, uma bisnaga recheada com pão, queijo, presunto, bem recheada mesmo, bem gordona mesmo, comendo num lugar bom, se alimentando bem, com aquilo que a igreja sustentou, porque a igreja comprou o queijo, comprou o pão, comprou o presunto, e tem alguns se alimentando bem, e aí o que alguma liderança faz? Dizendo que é ato de justiça. Pega-se um bico do pão, esfarela todo e joga para os outros comer. Quem está com fome, vai lá e come. Vai lá e come. E quem está vendo isso, aplaude, dizendo, olha só o que minha igreja está fazendo. Ela perdeu o ato de justiça. Ela não entende que aquele pão pertence ao órfão. É igual eu estava falando esse dia numa live para uma pessoa, falando assim, olha, cuidado, quando entra um morador de rua na tua igreja, provavelmente você está sentado em cima de um banco que pertence a esse órfão. Foi construído com o dinheiro que era para poder socorrer esse órfão. O piso da tua igreja é um piso de excelente qualidade, provavelmente foi construído com o dinheiro que era para poder socorrer os necessitados. Uma das coisas que eu falo sempre é o seguinte, tem pastores aqui, provavelmente tem pastores nos ouvindo, e a gente faz palestras, às vezes, com pastores, por conta da missão, né, do projeto, que as pessoas respeitam, porque a gente não está do lado de fora atacando pedra. A gente está trabalhando junto, e eu falo sempre, até com a minha esposa mesmo, Luana, não adianta você levantar quem está caído sem denunciar quem está derrubando. Se tem uma pessoa caída no chão, que você sabe quem derrubou, você tem que pegar, levantar e falar assim, ó, eu vi que foi você que derrubou. Você não pode fazer mais isso, não. Eu estou levantando ela, e eu vou levantar, e eu vou cuidar dela, ela vai se ferir, mas você que derrubou. Isso precisa ser declarado. Então, esse senso de justiça, ele foi completamente distorcido no Evangelho. Porque eu falo sempre que as pessoas elas desconfiguraram o Evangelho de Jesus. Elas não entendem quando João ele pregava, falando assim, olha, vaso de víboras. Quem é que pode vos livrar da ira vindoura? Olha que mensagem dura. Pensais que vocês são filhos de Abraão, são importantes por isso? Saiba que Deus pode tirar filho de Abraão até da pedra se ele quiser. Aí ele fala assim, o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e ser lançado ao fogo. Aqueles que ouviam isso entenderam a mensagem. Ficaram desesperados. Opa, eu não quero ir para o inferno. O que eu devo fazer? E aí João fala assim, ó, quem tem 2 túnicas,
dá para quem não tem. E quem tem alimento, faça o mesmo. Outra pergunta que eu quero falar para o senhor, perguntar ao senhor é o seguinte: além do analfabetismo bíblico, qual é as outras formas utilizadas para poder escravizar as ovelhas? Ou até pastores mesmo, tá, pastor? Eu estou falando isso, mas tem muitos pastores sendo escravizados pelo sistema porque ele não tem coragem de romper. Ele sabe que está errado, mas ele não tem coragem, ele não tem disposição para poder, irmão. Eu vou trabalhar, o que eu tenho não é meu, é de Deus, eu vou abrir mão desse salário aqui e vou trabalhar, eu vou ajudar, eu vou capinar. E o que eu arrumar com capinar é meu, eu vou fazer da minha vida espiritual o que eu quero, eu vou construir atos de justiça. É mais ou menos o que eu vivo, mais ou menos, né? A gente vive mais ou menos isso aí. Eu quero construir atos de justiça, porque o meu reino não é aqui. O meu sonho é acreditar que o meu tesouro está sendo construído no céu. Então, qualquer coisa que a pessoa for me trazer aqui, se ele não virar a construção no céu, para mim não tem utilidade nenhuma. Entende? Então, a pergunta é essa. Além do analfabetismo bíblico, porque eu acho que esse analfabetismo bíblico, muitas vezes, é malicioso, entendeu? Quais outras formas que as pessoas têm sido escravizadas? É o medo de ser o medo do ungido do Senhor. Porque as pessoas têm muito medo. Não, olha, não fala do seu pastor, não, porque ele é ungido do Senhor e você vai ser amaldiçoado. Não denuncie ele. Entende? Só acha que qual é a outra forma que as pessoas são escravizadas por isso? Bom, quando nós viramos um sistema, todo sistema escraviza, porque vai estabelecendo hierarquias e vai estabelecendo privilégios. Então, sempre que privilégios são estabelecidos, alguém vai pagar por isso. Esse alguém que vai pagar por isso tá numa posição de escravização, porque vai trabalhar para sustentar o privilégio de alguém, ou um privilégio entregue a alguém. Não estou dizendo que o trabalhador não é digno do seu salário. Claro que é. Se você tem mestres, eles devem sobreviver com qualidade, mas com a mesma qualidade de todo mundo. É a mesma qualidade de todo mundo. E essa ideia do ungido do Senhor, por exemplo, é uma forma de manipular a igreja. Porque o ungido do Senhor é Jesus Cristo. A palavra Cristo, não é? A palavra Cristo significa ungido. Que a palavra Cristo é a palavra ungido em grego. Então, quando a gente fala, eu sirvo a Jesus Cristo, o que eu estou dizendo em bom latim, em bom português, eu sirvo a Jesus Cristo, o ungido. Porque ele é o ungido da Trindade para produzir a redenção, para redimir o homem. Então, ele é um ungido. Todos nós estamos debaixo da unção de Cristo. Tá certo? Então, quando a Bíblia diz que nós somos ungidos, na verdade, a Bíblia está dizendo que Cristo, através de nós, vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Mas não que nós somos especiais. Porque todos os cristãos e cristãs, todos os irmãos e irmãs, estão debaixo da unção de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a relação na igreja é uma relação horizontal, não é uma relação vertical. Então, é uma relação horizontal. Agora, claro, cada um de nós tem seus dons e tem um serviço que tem de prestar. E aí nós todos estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, que vai fazer isso através dos irmãos e irmãs mais experimentados, que tem mais caminho com Deus, que tem mais maturidade e tal. Mas a relação é horizontal. Então, todas as vezes que a gente sai do relacionamento horizontal,
a gente vai para um relacionamento escravizador. Sempre. Você vai para um relacionamento vertical, o relacionamento vertical é escravizador. Por que o relacionamento vertical é escravizador? Porque o relacionamento vertical exige fidelidade ao chefe. Mas o chefe é Cristo. Por isso, tem de manter tudo horizontal para que todos nós, diante de qualquer dúvida, caiamos de joelhos diante de Cristo e peçamos a sua interferência com a sabedoria que vem com o Espírito Santo. Que ele nos ensine o que fazer. E aí a gente entra em oração, em clamor, pedindo, Senhor, dá sabedoria, discerne para nós o que está acontecendo, fala para a gente, porque o anticristo está tentando causar um problema entre nós e nós precisamos da tua sabedoria. Então, só que isso exige humildade, não é? Exige submissão ao Espírito Santo, um clamor constante para que o Espírito Santo nos guie com a sua sabedoria. Simples assim. Então, essa é uma forma de escravizar, criar hierarquias. Então, você sabe, quanto mais hierarquia tem, menos liberdade o Espírito Santo tem. Quanto mais horizontal é a comunhão, mais liberdade o Espírito Santo tem. É proporcional. A outra coisa é a necessidade do dinheiro. Isso também escraviza. O amor ao dinheiro escraviza. Então, é preciso ter um profundo senso de comunidade. Se a gente tiver um profundo senso de comunidade, nenhum de nós vai passar necessidade. E nenhum de nós vai precisar ser escravo do dinheiro, ou seja, nenhum de nós vai precisar abrir mão da ética de Cristo, abrir mão do ensino de Cristo para poder ter dinheiro. Nós vamos repartir entre nós. Nós vamos repartir entre nós. Nós não vamos ter essa necessidade. Se você tem essa necessidade, você vira escravo. Vira escravo. Então, tem de ter muita sabedoria. Porque isso é o sistema do mundo. Isso é o sistema que está sob Satanás. O sistema sob Satanás, as pessoas são escravizadas. Elas, por exemplo, estabelecem um padrão. Depois elas têm de viver nesse padrão o resto da vida. Para viver nesse padrão, elas vão vendendo a alma para o diabo. É a estratégia do diabo. Então, nós não podemos ter essa visão de hierarquia e nem podemos estabelecer um padrão que nos distancie dos seres humanos. Então, toda essa acumulação, essa gente que se distanciou do restante dos seres humanos, eles estão em estado de pecado. Eles estão em estado de pecado. O problema é que a teologia da prosperidade transformou isso em bênção. Mas isso não é bênção, isso é pecado. Isso é pecado. Você se distanciou, você está em pecado. Você devia estar no mesmo padrão médio de todo mundo. E aí, se a gente fizesse isso, todo mundo estaria num padrão médio. Porque a ausência, a fome, é resultado da acumulação. Não é resultado da falta de alimento. Tem alimento para todo mundo no planeta. Até para mais gente do que o planeta comporta, o planeta tem hoje. O problema é que a acumulação não deixa. Trazer isso para dentro da vida da igreja é trazer o inferno para dentro da vida da igreja. Porque esse é o método do inferno. É um método de opressão espiritual.
Então, o mundo copia o modelo do inferno. A igreja copia o modelo do céu, que é o modelo da comunhão, o modelo da distribuição, da partilha. A justiça. Que é justiça, é uma realidade onde todos desfrutam igualitariamente, equanimemente, tudo que Deus é e tudo que Deus doa. As pessoas não sabem o que é justiça. As pessoas não sabem o que é justiça. O que é Exato. partir realmente. As pessoas elas fazem doação, às vezes, pensando que está fazendo um favor. No projeto mesmo, eu já recusei doação. Falei, filho, olha só, essa doação que você está dando aí, está trazendo, eu vou gastar ela, mas ela não vai chegar no céu, porque o que você está fazendo é favor. Não é uma oferta de amor. Você não vai receber nada, porque não é oferta. A maneira que você está ofertando, né? Uma coisa muito triste, que eu vejo também, e eu vou cortar na minha própria carne, é que eu acho que é algo que atrapalha muito ainda o atendimento aos necessitados, é a covardia dos missionários. Porque muitos missionários, eles se venderam para as denominações. E eles vendem a missão barato para a denominação e a denominação vende caro para a igreja. Tem muitos colegas que, infelizmente, é assim. Ele para de trabalhar, uma igreja aqui dá uma mixaria, outra igreja dá uma mixaria, outra igreja dá uma mixaria, e ele fica escravo disso. Ele não tem coragem de chegar lá e denunciar, falar assim, olha só, isso aí não é ato de justiça. Essa igreja está acumulando, e aqui do lado da favela, no quintal, tem gente passando fome. E o que está acumulando aqui pertence a essas pessoas. E essas pessoas precisam ser alimentadas. Eu estou lá, não adianta você mandar uma mixaria para mim, porque eu não dependo desse dinheiro. Paulo construía cabana. Eu vou trabalhar. Fome o Senhor não vai deixar eu passar, porque existe uma promessa em relação a isso. Deus fala que nunca viu um justo passar necessidade, nem um pobre mendigar o pão. Então, assim, eu creio que o Senhor não vai me deixar passar necessidade. E eu, como missionário, eu não me torno escravo de denominação. Se quiser ajudar, é uma bênção. Muito obrigado. Mas eu não vou pegar ali um farelo de pão e levar para a comunidade e pegar o microfone de uma igreja e dizer que está sendo praticado ato de justiça para a minha parte não deixar de vir. Infelizmente, isso é uma coisa que tem acontecido no meio dos nossos colegas, é muito triste, porque ele pensa assim, poxa, se eu falar, eu não vou nem receber ajuda, porque eles vão me cortar, e eu vou ficar queimado, e a partir do momento que eu fizer isso aí, já não vou ser mais agraciado, né? Porque quando você é um missionário e que você recebe um recursozinho, né? Uma mixariazinha, você tem que chegar lá e aí os pastores vêm falar, tá vendo só? Olha a missão, às vezes o missionário tá, irmão, tá vendo a fome. Eu passei fome. Eu vejo pessoas passar fome. A gente entrega a cesta básica hoje, pessoas que abraçam a cesta básica e ajoelham e choram. Não é África, não. É Brasil, é aqui. Teve uma senhora que eu fui levar uma cesta básica para ela. Desculpa também estar tomando tempo, mas são realidades. Dona Rita, fui levar a cesta básica para ela, estava com a cesta nas costas, né? E ela chegou na escada. Chamei Dona Rita, ela chegou na escada. Quando ela viu a cesta básica, ela entrou para dentro de casa, correndo. Eu achei estranho. Eu fui chegando devagar com a cesta básica. Ô, Dona Rita, que a gente se une lá no projeto, que é um projeto de pessoas humildes. Cada um ajuda um pouquinho, cada um oferta um pouquinho. E muitos ainda oprimidos, né, escravizados por chefes, né, de igrejas que falam, não, você não pode ajudar lá, você tem que ajudar aqui. Mas as pessoas elas pegam um pouquinho de cada um, é o que o senhor está falando. O Projeto Pão Vivo é uma comunidade, onde as pessoas compartilham o que tem. E aí eu fui entrando na casa dela, quando eu entrei na porta, ela estava sentada na mesa com a cabeça baixa. Eu fui, botei a cesta no chão, botei a mão no cabelo dela. Ô, Dona Rita, o que está acontecendo com a senhora, Dona Rita? Ela começou a chorar, falou assim, meu filho, se o senhor não trouxesse esse alimento, eu não tinha o que comer. Eu estou desde ontem com fome. Estou com vergonha de pedir meu vizinho, porque já tem uma semana que eu peço um copo de um arroz, um copo de feijão,
e falando de soluçar, abracei com ela, ministrei na vida dela, falei assim, ó, a senhora não vai passar necessidade mais não. Ela, muito obrigado, meu filho. E outra coisa que eu quero deixar bem claro para a senhora, isso aqui a gente não está cumprindo nem a nossa obrigação com a senhora. Isso aqui é Deus que está fazendo pela senhora. É Deus que está fazendo a minha vida e está usando a minha vida, como usou o Jeguinho, né? Estou sendo só um canal para poder te abençoar. Isso é muito importante. As pessoas falam, não, eu sou ungido de Deus, eu sou usado por Deus. Né? E as pessoas elas se perdem com isso. E ela estava emocionada, sabe? Muito grata, ou seja, grata ao Senhor. Porque isso é cuidado de Deus com você. Porque se eu não trouxesse, por conta da sua fé, Deus ia enviar outro. Deus levanta outro para fazer isso. Mas você é o fim da bênção, entendeu? O problema é que as pessoas, elas às vezes vão para a igreja e querem fazer Deus como um Aladim, como um gênio da lâmpada mágica. Aí o cara ele vai para a igreja, leva o dízimo, leva a oferta, faz uma oração, canta um louvor, faz os pedidos e vai embora feliz, porque ele está cumprindo o evangelho de Cristo dentro dessa religiosidade. E isso é muito triste. Eu quero fazer só uma última pergunta para o senhor. Me deixaram aqui. Me perdoe, tá, pastor, de ter tomado esse tempo. Imagina, é tudo para a glória de Jesus. Então, o Gemerson Pereira fez uma pergunta. As denominações é uma forma de oprimir pessoas? As denominações, o que é formado na denominação, o conselho patrimonial e aquelas pessoas que dão um dízimo forte, outro, é uma forma de oprimir os pequeninos? Você só acredita nisso também? É uma forma de oprimir, claro. As denominações são um equívoco na história da igreja. Não era para a gente se dividir, não era para ter denominação nenhuma. É um equívoco. E quando a gente começou a criar esses grupos, a ideia era a gente se juntar em torno daquilo que a gente acreditava em comum e otimizar os recursos para a obra missionária. Depois, as denominações se tornaram um fim em si mesmas. Quando as denominações se tornaram um fim em si mesmas, elas se tornaram instrumentos do anticristo. Não pode ter nada que dispute a beleza de Cristo, a honra de Cristo e a redenção de Cristo. Nada. Simples assim. Tudo é para que o Senhor Jesus Cristo seja conhecido. Tudo é para que o Senhor Jesus Cristo seja levado a todas as famílias da terra, como o Senhor disse para o patriarca Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a nossa missão. E ao levar Jesus Cristo para todas as famílias da terra, nós levamos a bondade, a misericórdia, o amor e o serviço de Cristo para todas as famílias da terra. A gente vai lá e mostra para todas as famílias da terra que todo mundo deve ter tudo em comum, que a gente tem de partilhar, que a gente tem de cuidar um do outro, que o próximo, eu tenho de ser próximo daquele que necessita, que eu não posso fazer de conta que não viu a pessoa caída na beira da estrada, e se eu vi a pessoa caída na beira da estrada, eu tenho de ir lá ajudar, eu não posso fazer de conta que eu vi e depois dizer, que pena, Deus cuida dele. Deus está cuidando dele através de mim. É sempre Jesus. Nunca sou eu. É a graça, é Jesus por sua graça. Então, sim, as denominações são um equívoco na nossa história, nós todos sabemos disso, não é algo que só eu saiba. Elas nasceram porque a gente se dividiu muito do ponto de vista doutrinário, então a gente começou a se unir com aqueles que criam do mesmo jeito que a gente, mas elas eram apenas e tão somente para otimizar os recursos, para os atos de justiça, para fazer a vontade de Deus. No final, elas foram se tornando um fim em si mesmas. Aí você tem de sustentar a estrutura. A estrutura ficou cara e criou despesa. Virou despesa, ficou ineficaz e desviou a igreja do seu propósito.
desviou a igreja do seu propósito. Criou uma hierarquia e uma estrutura de poder e deixou de ser o que a igreja é. A igreja é um organismo de serviço, um organismo de amor, não uma organização de poder, mas um organismo de amor, um organismo de serviço, um organismo de misericórdia, um organismo de bondade, um organismo de libertação, de redenção, de cura, não uma organização de poder. Então, sim, infelizmente é assim mesmo. Infelizmente virou isso aí. Entendeu? Que Alguém está benção. perguntando se o propósito do anticristo é que a gente seja perseguido, né? Todo mundo que vive, já dizia o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, todo mundo que vive justa e piedosamente padecerá perseguições. Não tem jeito. Nós estamos no meio do mundo caído. As pessoas estão tomadas pelo ódio. A gente opta pelo amor, vai ser um confronto. As pessoas estão embebidas de poder. A gente opta pelo serviço, vai ser um confronto. As pessoas estão mergulhadas nas trevas. A gente chega com a luz, vai ser um confronto. Não tem jeito de viver justa e piedosamente sem padecer perseguição. Não tem jeito. A gente tem que esquecer isso, porque nós estamos num avanço contra o inferno. Nós estamos caminhando para destruir as obras do diabo, porque o Senhor Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então, a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, marcha, anda, caminha para destruir as obras do diabo. Então, nós vamos para o confronto, não tem como não ir. Não tem outro jeito. Não tem. É equívoco pensar que a gente e o diabo vamos chegar num acordo. Nem é para chegar mesmo. Não tem acordo. E aí a igreja é esse canal, esse facho de luz de Cristo, denunciando as obras do diabo e destruindo as obras do diabo. E as obras do diabo são obras de opressão, de levar as pessoas à fome, à miséria, à doença, à desgraça, ao ódio, à guerra fratricida. Então, isso é a ideia de que você está caminhando na luz de Cristo, segundo o Espírito Santo leva você e como comunidade. Porque a fé cristã é uma fé comunitária, não é? Então, é muito complicado quando a gente cruza com irmãos que não sabem mais viver em comunidade. Muito complicado. Então, sim, as denominações são um equívoco, a gente vai ter de admitir isso mais cedo ou mais tarde, e a gente tem de pedir perdão, e a gente tem de repensar isso, porque senão... E denunciar também, né? Assumir o papel, né? Assumir o papel, né? De denunciar também, né, pastor? Esse é o grande problema. Se você prega a palavra, você expõe a mentira. Não tem jeito. Uhum. Se você prega a verdade, você expõe a mentira. Não tem saída. O senhor estava falando aí, eu confesso ao senhor que eu parei aqui no tempo aqui. Eu fiquei assim, parado aqui no tempo aqui por conta das angústias. Eu e o pastor Alexandre, que é um pastor do projeto, e o pastor Fabrício também, nós nos angustiamos, sabe? Às vezes a gente faz ação numa praça que tem aqui em Niterói, São João, que não é, a gente só não faz ação para pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? A gente faz todo tipo de ação que exponha a necessidade da pessoa. A gente se envolve em qualquer problema. Amanhã a gente vai entregar uma cama hospitalar e uma cadeira de roda. Uma senhora que está há 20 anos em cima de uma cama comum, com um colchão comum, e não tem uma cadeira de roda. Não tem a cadeira de roda. Tudo é resolvido no colo. Aí amanhã a gente está indo lá para poder resolver.
E a gente, às vezes, faz ação na praça, né? Estou falando na praça porque é um trabalho mais amplo, né? E assim, a gente às vezes atende 600 pessoas, 500 pessoas, e todo mundo se alimenta, porque a gente leva o melhor. É pão, queijo, presunto, é kit higiênico básico, um cotonete. O morador de rua quer usar o cotonete. É poder escovar o dente, é Claro. poder um absorvente, né? A gente pensa nisso tudo com muito cuidado. Inclusive, o nosso maior sonho é a gente poder ter um caminhão do banho. Esse é o maior sonho que a gente tem. A gente ainda não conseguiu conquistar, porque as pessoas não olham isso como importância. O cara poder tomar um banho, fazer a barba, ele se olhar no espelho com a barba feitinha, com o cabelo cortadinho. A gente fez isso com o senhor uma vez, ele chorou quando ele olhou no espelho. Ele, poxa, quanto tempo eu não me vi assim. Mas um banho é algo completamente diferente. Então, um dos nossos sonhos é ter um carro do banho. A gente chegar com roupa, toalha e shampoo, cortar o cabelo, fazer a barba, deixar bonitinho, botar um calçado, uma roupa, abraçar, conversar, ouvir. Já recebi oração, orar, ouvir conselho. Às vezes eu vou para a rua pedir conselho a amigos meus que estão na rua, né? Porque gera um relacionamento. Não é uma coisa, não, eu estou fazendo um favor, você é morador. É amor, é relacionamento, e é verdadeiro, porque eles nos abraçam com muito mais verdade, às vezes, do que o próprio irmão da igreja. O que me traz muita crise, né? A gente está indo para o final, eu estou dando uma finalizada. O que traz muita crise é que na época que eu era do crime, eu fiz muitas coisas ruins, né? Atrocidades. E hoje eu discipulo pessoas que estão envolvidas no crime para poder resgatar essas pessoas e a gente faz qualquer investimento necessário por essa alma. E eu converso com essas pessoas e penso assim, eu sei que se a pessoa falar assim, cara, vamos ali meter um bicho na igreja, vamos ali assaltar a igreja, levantar um dinheiro naquela igreja ali, porque tem dinheiro naquela igreja ali, o cara que é bandido vai dizer, rapaz, você é maluco, rapaz, você é doido, vai roubar a igreja, meu irmão. Deus vai te castigar, meu irmão, tu vai morrer. E a gente, às vezes, vê liderança roubando o órfão, a viúva e o necessitado sem pudor nenhum. Então É é isso mesmo. triste, é angustiante isso. É isso mesmo. É, Todas essas grandes obras megalomaníacas aí é roubo do pobre, porque o pobre, o órfão, a viúva foram roubados. É isso mesmo. É isso mesmo. eu, Os e eles recursos que o fazem senhor isso. dá é para abençoar a todo o povo, não para criar privilégios. É exatamente isso. Olha, bem, o senhor, vamos fazer as considerações finais, né? Porque infelizmente a gente está indo para o final, mas olha, eu quero ir tomar um café. Está de pé o convite para poder tomar um café? Eu quero ir tomar um café com o senhor. E eu quero enviar uma camisa do Projeto Convívio para o senhor também, tá? Ótimo. E outra coisa, qual é o conselho que o senhor nos dá diante daquilo que o senhor conhece do projeto? A gente está no caminho, permanece, algo dessa forma? Continua Que o senhor assim, pode... continua fazendo da forma mais comunitária possível. Não caiam na tentação de virar uma grande instituição. Não caiam na tentação. Mantenham-se como um grupo que se move o tempo todo em favor do próximo. Não cria uma grande instituição, não cria uma corporação, se não vira um negócio do mesmo jeito que as denominações viraram. Não deixa isso acontecer de jeito nenhum. Tem de estar na rua, tem de estar onde o povo está. Ponto. Eita, conselho, eu vou guardar isso pro resto da minha vida. Vou guardar essa gravação pro resto da minha vida. Amém. Eu tenho um coração mole, rapaz. Depois que eu me converti, eu virei um chorão, rapaz. Eu tenho um coração mole demais. Mas eu vou guardar esse conselho pro resto da minha vida. Mas há um ditado inspirado na Bíblia que diz que a árvore que se curva diante da brisa é a única que resiste ao temporal. Tem de ter esse coração mesmo, irmão. Só os que choram como Jesus chora suportam o que só Jesus suportaria. Esse é o Amém. espírito. Poxa vida. Tá faltando 6 minutos. Olha só, eu quero
se o senhor quiser fazer alguma consideração final, se o senhor quiser falar um pouco de algum trabalho que o senhor tem desenvolvido, né? De repente, explicar para as pessoas o que é a Frente de Defesa do Direito do Estado, alguma coisa dessa forma. Se o senhor quiser falar aí, aproveitar, tem 6 minutos. Eu também, no finalzinho, vou falar alguma coisinha também. Bom, a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é um grupo de evangélicos que está espalhado pelo Brasil todo e que tem como objetivo garantir que o Brasil não abra mão da democracia e que a gente entenda que uma nação justa é uma nação onde há água para todo mundo, comida para todo mundo, todos os direitos humanos são respeitados, a casa para todo mundo, a escola para todo mundo, a comida para todo mundo, a transporte para todo mundo, a trabalho para todo mundo que está doente é cuidado e todo mundo que está preso é visitado para ser abençoado com a libertação, ou seja, recuperar a dignidade perdida, aprender a ser gente de novo, porque o projeto de Deus é um projeto de redenção, não é um projeto de punição, é um projeto de redenção. Então, para nós, democracia não é apenas funcionarem as leis e as eleições, mas o país tem um projeto de socorro e de igualdade. Todo mundo tem direito à dignidade, todo mundo tem direito à água, todo mundo tem direito à casa, todo mundo tem direito à comida com qualidade nutricional, todo mundo tem direito à escola de qualidade, todo mundo tem direito a transporte, todo mundo tem direito a trabalho digno, todo mundo tem direito a ser respeitado nos seus direitos, nas suas necessidades, tratados com dignidade. Não pode haver racismo, não pode haver segregação, não pode. Senão você perdeu a nação. E a nação tem de cuidar dos seus pobres, tem de cuidar dos seus enfermos, todo mundo tem direito a médico, todo mundo tem direito a remédio, todo mundo tem direito ao hospital, todo mundo tem direito a ser cuidado, todo mundo tem direito a ser visitado, o sistema judiciário tem de ser um sistema de recuperação do ser humano, porque senão você perde a nação e a nação vira um lugar de privilegiados às custas da fome e da miséria de todo mundo. Então, isso é a Frente de Evangélicos. Quem quiser conhecer, é só entrar no Facebook, tem lá a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. É só entrar lá, vai ver como é que funciona e participa e a gente encaminha a pessoa para o lugar mais próximo da onde ela mora. Então, é isso aí que é a Frente de Evangélicos. E eu estou, como sempre, envolvido com a ajuda aos pobres, principalmente as crianças, o tempo todo. E agora estou de quarentena, né? Porque eu sou do grupo de risco, mas temos de continuar assim. Temos uma rede espalhada pelo Brasil todo, buscando levar a vida da igreja nessa pauta de Jesus, do amor ao próximo como a si mesmo. Essa é a pauta de Jesus, isso é o jeito de Jesus. E lembrar que justiça, segundo Isaías, o profeta, é uma realidade onde os outeiros foram rebaixados, os vales foram erguidos, os caminhos tortuosos foram endireitados, os caminhos escabrosos foram limpos. Ou seja, é um lugar onde todos, igualmente, equanimemente, desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. É um lugar de igualdade. Então, esse é o nosso projeto, nossa vida, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Glória a Deus. Então, o Projeto Pão Vivo tem para quem está participando, está vendo esse vídeo, o Projeto Pão Vivo tem uma plataforma eletrônica chamada Apoia-se. Projeto Pão Vivo Apoia-se.
através dessa plataforma que a pessoa entrar, a pessoa ela vai conseguir nos ajudar, às vezes com 1 quilo de cesta básica, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, com algum tipo de ajuda, com algum tipo de colaboração. Algumas pessoas do projeto já devem ter escrito aí, o link deve estar escrito aí, e está escrito Apoia-se Projeto Pão Vivo. Essa plataforma eletrônica é uma forma das pessoas ajudarem o Projeto Pão Vivo à distância. Eu queria apresentar a minha esposa e o meu filho para o senhor, porque isso aqui para mim é algo mais. Antes de fechar, vem cá. Esse é meu filho. Oi. Esse que é o pastor Ariovaldo. Eu ouço a pregação dele. Muitas vezes. São tantas pregações que são mais de uma hora. As pregações mais de uma hora são 10 vezes por hora. Tipo, quando acaba. E aqui é a minha esposa. Oh, glória a Deus! Que bom! Que bênção! Então, 10. Olha, deixa eu falar falta só 5 minutos. Olha só, as pessoas falam que bandido bom é bandido morto. Muito feliz, pastor Ariovaldo, homem de Deus e acima de tudo sujeito homem. Isso é muito importante. Eu estou com o coração muito feliz, muito agradecido a Deus por essa noite, por Projeto Pão Vivo, ter recebido alguém tão especial. E eu quero, queridos, aqui finalizar. E a mensagem que eu deixei para o pastor Ariovaldo Ramos é dizer para ele que não deu tempo para poder falar, que tem pessoas que falam assim, bandido bom é bandido morto. E eu, com a minha vida e com a minha família, eu falo que bandido bom é bandido que ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que aí ele se torna uma célula e através dele outras pessoas conhecem esse evangelho da justiça, esse Jesus Cristo da justiça. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por ter permanecido, esse tempo. Foram 2 horas de lives, as pessoas já estão entrando novamente. Eu quero assim agradecer muito a vocês. Se vocês sentirem no coração de fazer parte do Projeto Pão Vivo, será uma honra. O Projeto Pão Vivo é formado por pessoas simples, pessoas de várias denominações diferentes. Não precisa ser evangélico, porque o que é principal dentro do projeto é a gente praticar o amor ao próximo. E o amor ao próximo não está somente no coração daqueles que são cristãos. Pelo contrário, tem muitas pessoas que são cristãos e que não foram alcançados ainda por esse sentimento de amor ao próximo, Então, assim, você que sente o desejo de nos abençoar e quiser anotar o número do telefone, vocês podem anotar aí. O número é 921, prefixo 21 98622 2710. E procura, adicione hashtag Somos Pão Vivo ou Apoia-se Projeto Pão Vivo. Será muito importante vocês nos ajudar. A nossa guerra é muito grande. Hoje o Projeto Pão Vivo, ele ajuda 3 clínicas de recuperação, ajuda com justiça, sabe? Ajuda uma casa de lar de idosos. E através do pastor Fabrício, lá de Araruama, estamos também atendendo uma casa que atende famílias que têm crianças autistas. Então, assim, queridos, existe muita gente precisando de socorro, muita gente precisando de ajuda. E nós, o pastor Fabrício acabou de entrar aí. E nós, queridos, estamos assim distribuindo muitas cestas básicas nesse tempo. Estamos lidando com muita gente precisando de socorro. Infelizmente, é com tristeza que eu falo isso. Tem muitas igrejas que não estão partindo pão, tem muitas igrejas que não estão praticando o ato de justiça, e pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos ajudado, através dessa obra, através desse projeto, unir pessoas para poder estar levando o amor ao próximo, levando o ato de justiça através das pessoas. O pastor Fabrício acabou de entrar aqui, ele é um missionário do Projeto Pão Vivo, é um pastor missionário, e ele atende lá em Araruama também uma instituição através do Projeto Pão Vivo, que é um lar de idosos, e essa casa que atende família que tem criança autista. A nossa vida é essa, queridos. A única coisa que a gente quer e sentimos no coração, a vontade de ajudar o próximo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa alegria. É compartilhar o que temos e entre nós não haver necessitados, seja qual for a necessidade humana que essa pessoa estiver passando, tá bom? Beijo no coração.
deixar bem claro, o Projeto Pão Vivo é mais do que palavras, é um ato de amor. É mais do que um belo sermão, queridos. É um ato de amor, são atitudes de amor. Projeto Pão Vivo, toda honra e toda glória seja dado ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Beijo para vocês. Ficam na paz. Se cuidem. Deus abençoe vocês. Encerrar o vídeo, né?